Possivelmente você já usou a expressão fechou o tempo. A gente costuma usar essa expressão, né, quando há uma conversa mais acalorada entre algumas pessoas, talvez estejam discutindo política, time de futebol, alguma questão familiar, e a conversa vai para um rumo que as coisas começam a ficar ali quentes e as pessoas começam a brigar, discutir. Então a gente costuma dizer fechou o tempo. Os relacionamentos, em algum momento, eles enfrentarão sim crises ou dificuldades. Isso é um fato. Isso praticamente é uma rotina dentro dos relacionamentos. Em um certo momento, um relacionamento conjugal, por exemplo, ele vai enfrentar crise. Uma crise econômica dentro do lar, uma crise emocional, em que a esposa vai cobrar do esposo mais amor, como costumam dizer por aí, e vice-versa. Também vai ter dificuldades, né? Os relacionamentos encontram dificuldades. Não é todo mundo que pode passar pela vida e dizer assim, eu passei ileso ou isento de dificuldades dentro dos meus relacionamentos. Mesmo quando as coisas estão indo bem, o tempo pode fechar. Possivelmente você e eu já enfrentamos alguma crise em nossos casamentos, na criação dos filhos, na condução das nossas amizades ou no ambiente de trabalho. Pois relacionar-se não é uma tarefa fácil. Não é verdade? Você se relacionar com um ser humano, e a gente fala pela gente mesmo, né? Não é fácil. Ninguém nunca falou que seria também. Logo, em algum momento, os atritos surgirão e os conflitos serão inevitáveis. As dificuldades também fazem parte dos relacionamentos. Por exemplo, quando um casal entra, como eu falei, numa crise financeira, possivelmente o marido e a esposa serão tentados a digladiarem-se por conta disso. E não poucos casamentos, infelizmente, acabam em divórcio por esse motivo, o qual não deveria levar a uma medida tão extrema. Tudo isso porque o ser humano, desde a entrada do pecado no mundo, quebrou a sua aliança com Deus e, por consequência, com os demais seres humanos. O que chamamos de mandato social, que a Bíblia apresenta, né? Quando Deus ele cria o ser humano e ele dá uma ordem específica de que o ser humano, ali no caso, no início de tudo, Adão e Eva, se relacionassem entre eles, por consequência do relacionamento de homem e mulher, nasceriam filhos e a humanidade, então, ela prosperaria. E esse mandato social, então, não alcançava, lógico, somente Adão e Eva, mas os demais seres humanos, em que o ser humano tem esse dever, até mesmo diante de Deus, de se relacionar com os demais. E o que chamamos, então, de mandato social é essa ordem divina, de que o homem não esteja só, mas relacione-se com os demais. E isso foi por conta da entrada do pecado. Esse mandato social, esse mandato de Deus de que o homem se relacionasse com os demais seres humanos, foi desestabilizado e corrompido. Desde então, todo relacionamento humano ele será difícil. No entanto, não impossível de ser restaurado. Leia comigo o texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6. O texto fala o seguinte: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Esta porção do texto bíblico mostra a reação de Deus com relação a como os seres humanos estavam vivendo e agindo pós entrada do pecado na face da terra. Diz que Deus viu, ou seja, Deus jamais está desatento quanto à vida humana e como o ser humano conduz a sua história. Mas o texto diz que Deus viu, Deus estava observando o que estava acontecendo. O Salmo 33 ele reforça isso quando ele diz lá no versículo 13, nos versículos 13 a 15: Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade,
Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Um salmo muito claro, mostrando como Deus vê a humanidade, como Deus vê o planeta Terra e a vida humana. Né? Fazendo então um reforço, Salmo 33, reforçando o que o livro de Gênesis já disse, né? Que Deus, o Senhor, viu. Então o Senhor estava vendo, lá em Gênesis 6, a perversidade do homem, e essa tinha aumentado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos do homem, do coração do homem, era sempre somente para o mal. E o texto continua dizendo, no Gênesis 6, que quando Deus viu tudo isso, quando Deus observou como a humanidade estava vivendo, cortou-lhe o coração. O coração de Deus ficou pesado, ficou cortado. O verbo ver, ele significa justamente que Deus está observando atentamente tudo o que nós fazemos. E aquilo que Deus observa, no texto de Gênesis, é que a perversidade da humanidade havia se multiplicado. Também viu Deus que a inclinação, ou seja, tudo que o coração humano estava produzindo, era o mal e sempre seria o mal. Então Deus diz ter se arrependido de ter criado o ser humano. O sentido aqui não é de que Deus tenha errado e se arrependeu, como nós fazemos, mas refere-se à sua mudança de atitude com relação à humanidade, mediante a justa ira dele. O coração de Deus ficou cortado, não por pena ou dó do ser humano. Afinal, as pessoas agem de forma má porque querem, mas cortou o coração de Deus porque ele, como nosso Criador, viu que o ser humano pecava e peca, a bel prazer. E isso fere o objetivo para o qual Deus nos criou, que é dar-lhe toda a glória, toda a honra e obediência. O texto mostra, então, os efeitos básicos do pecado em todos os desígnios do coração humano, afetando todas as áreas da vida, inclusive os relacionamentos, e causando grande confusão. Pare para pensar sobre algum relacionamento que você tem. E pense naquele que mais lhe dá alegria e que nunca tenha tido problemas, de forma alguma. Talvez alguns, ou todos nós, terão dificuldades em encontrar algum relacionamento que, por mais que seja bom e benéfico, seja perfeitamente estável e plenamente satisfatório. Se você teve dificuldades em pensar em algum relacionamento que você tenha nesse padrão, então já comprovamos aqui que sim, a Bíblia é clara em revelar que os relacionamentos eles foram afetados pelo pecado. Façamos um pequeno teste, por meio de algumas reflexões, para percebermos como são os nossos relacionamentos e se eles encontram dificuldades ou problemas. Pense comigo, você já se sentiu incompreendido? Você já se sentiu incompreendido? Você já foi magoado por algo que outra pessoa disse? Já se sentiu como se não fosse ouvido? Já foi traído? Já teve de resolver um mal-entendido com alguém? Você alguma vez não concordou com uma decisão? Você já guardou rancor? Já se sentiu sozinho mesmo quando estava correndo tudo bem? Você já teve dificuldades em resolver algum conflito? Perceba, possivelmente respondemos sim para todas essas perguntas. As perguntas que fizemos, elas revelam dificuldades e tentações que você enfrenta em seu melhor relacionamento? Possivelmente a resposta também a essa pergunta será sim. Por quê? Porque não somos perfeitos e os outros também não são. No entanto, não significa que tudo está perdido. Há esperança para que amadureçamos e possamos passar a nos relacionar melhor com as pessoas. Ao lermos no Novo Testamento a carta escrita por Tiago, encontramos o escritor perguntando e respondendo no capítulo 4, versículo 1, quanto aos conflitos nos relacionamentos. Ele escreve: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Observe que a pergunta e a resposta de Tiago
estão escritas em um contexto de uma comunidade cristã, onde espera-se que os relacionamentos sejam restaurados. Porém, Tiago é honesto em afirmar que, mesmo em um ambiente assim, existem conflitos, ou, como ele descreve, guerras e contendas. Como um dos líderes da igreja, nos primeiros anos da igreja cristã, Tiago com certeza se deparou com diversos problemas relacionais entre os cristãos. E por conta da perseguição que a igreja enfrentava, especialmente do Império Romano, Tiago podia escrever com autoridade sobre esses conflitos, sobre os conflitos relacionais. Sim, a Bíblia assume que os relacionamentos são confusos e exigem muito trabalho. Se isso se aplica aos nossos melhores relacionamentos, imagine o quanto é verdade para aqueles que ainda são mais difíceis. Há uma grande tentação de olharmos para os nossos relacionamentos e localizarmos problemas do lado de fora. Olharmos para o lado de fora de nós mesmos e procurarmos localizar onde está o problema. O problema está ali, o problema está nele, nela. E é verdade. A outra pessoa é fraca e pecaminosa por natureza. Infelizmente, nós também somos. A Bíblia toda nos lembra que o nosso verdadeiro problema está dentro de nós. Todos nós, em algum momento, decidimos virar tudo de cabeça para baixo. Aquilo que queremos, para nós mesmos e dos outros, tornou-se mais importante para nós do que o próprio Deus. Colocamos nós mesmos em primeiro lugar e Deus em segundo. Ao fazermos isso, nossos desejos egoístas passam a dominar nossas relações, resultando em problemas, conflitos e decepções que sofremos com os outros. A Bíblia chama isso de pecado. O pecado ele deteriorou todas as áreas do nosso ser, nos tornando seres incompletos e difíceis. Quando rejeitamos a Deus, criamos um vácuo que não pode permanecer vazio. O pecado nos levará a tentar preenchê-lo com nós mesmos. A partir daí, eu passo a olhar para mim mesmo como a pessoa mais importante da face da terra e, como consequência, eu menosprezo os demais, tendo-os como meros coadjuvantes no meu relacionamento. Já que o propósito dos relacionamentos é voltar a sua atenção para o outro, o egocentrismo do pecado corrompe esse plano divino. E que já que ambos estarão lutando com a mesma coisa, é fácil ver os conflitos que podem resultar e de fato resultarão. Quando dois ou mais pecadores entram em um conflito relacional, o resultado será uma guerra de egos, na qual ambos ou todos sairão machucados e possivelmente aquele relacionamento será quebrado de tal forma que dificilmente haverá uma reconciliação ou reparo. Pois se as pessoas envolvidas não deixarem o egocentrismo de lado e não agirem de forma humilde, reconhecendo seus erros, o ego falará mais alto com toda certeza. Outra maneira que o pecado nos afeta com relação aos relacionamentos é que substituiremos a sábia e amorosa direção de Deus e sua soberania por uma tentativa humana de se tornar donos de nós mesmos. O outro será transformado em um súdito, que precisa me servir e estar sujeito às minhas ordens e ao meu controle. Um exemplo desse tipo de comportamento é quando alguém diz: se você me amasse de verdade, você faria o que me agrada. Você já falou algo do tipo? Ou presenciou alguém falar? O que isso significa? Sim, que quem fala isso está tentando manipular o outro para que as suas próprias necessidades sejam supridas. E ela espera que o outro viva em função dela, sem se importar com o que o outro sente ou está passando. O que a Bíblia ensina é que os relacionamentos eles devem ser vividos por duas ou mais pessoas em uma atitude de submissão a Deus e umas às outras, já que diante de Deus ninguém é melhor que ninguém. Quando deixamos o pecado dominar, a busca pelo controle do outro sempre terminará em desastre. Também o pecado nos afeta de outra maneira. Quando, ao rejeitarmos a Deus, passamos a acreditar na ilusão de que não dependemos de ninguém. Se não reconhecermos que dependemos de Deus, é improvável que possamos depender de outros com humildade.
Quando agimos assim, esquecemos que estamos onde estamos porque outros já nos ajudaram a seguir pela vida, às vezes até mesmo se sacrificando para nos auxiliar, como por exemplo, nossos pais ou alguém que gostamos bastante. Mas quando temos a consciência que dependemos de Deus, inclusive para estarmos respirando nesse momento, seremos capacitados a depender do outro, em uma atitude de dependência mútua e sagrada. Pois o melhor fundamento para um relacionamento é esse tipo de dependência, não uma dependência doentia. Hoje em dia, está muito em voga aí falar uma dependência tóxica. Não é esse tipo de relacionamento, de dependência que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina sim uma dependência mútua em que eu ajudo o outro me ajuda. E assim nós conseguimos prosseguir de forma saudável, de forma boa pela vida. Deus veio de encontro a nós, por causa do amor dele mesmo, e nos abençoou com a dádiva do céu quando enviou seu Filho Jesus para nos ajudar e nos reconciliar com ele mesmo. Porém, quando não vemos isso, tentaremos, pelo nosso pecado, a viver de forma independente. Se nós não reconhecermos que somos dependentes de Deus, não reconheceremos que dependemos uns dos outros. O pecado também ele afeta os relacionamentos com relação à maneira como vivemos. Pois se a santidade de Deus não for o nosso padrão pessoal, para tudo aquilo que é bom, verdadeiro e certo, então nós passamos a ser o nosso próprio padrão para tudo. Nós pensaremos de nós mesmos que os demais precisam olhar para nós como se fôssemos os modelos perfeitos de como viver. Agindo desse modo, isso nos levará a uma opinião inflada a nosso respeito e, como resultado, veremos os outros de maneira exageradamente crítica. Ou seja, já que os outros não se encaixam no meu padrão, todos estão errados e sou o certinho. Por outro lado, relacionamentos santos se desenvolvem melhor entre duas pessoas humildes que reconhecem as próprias falhas e pecados e a sua mútua necessidade da graça de Deus. A pessoa que se acha justificada e que nega a sua própria necessidade não será um mediador da graça para os outros. Alguns dizem, demonstrando esse tipo de atitude: depois de tudo que fiz para você, é assim que você me trata? Aqui fica a pergunta: ela fez para quem? Para o outro ou para ela mesma? Percebemos que o pecado afetou de tal forma todas as áreas da vida humana que os relacionamentos sofrem pela sua ação. No cerne do ser humano, o coração humano. Pois parece que os relacionamentos humanos sempre seguem por uma linha de relacionamento condicional, ou seja, eu só me relaciono se puder tirar algum proveito de algo que o outro tem ou possa me dar. Logo, quando nos convencemos que satisfação e realização podem ser encontradas fora de Deus, podemos seguir em duas direções. Se encontro satisfação em coisas materiais, não estou interessado em relacionamentos, mas usarei dos relacionamentos para conseguir aquilo que eu desejo. Por exemplo, me torno amigo de alguém, tido como importante, visando que ele me arranje um lugar ao sol em sua empresa. Outra direção que eu posso seguir longe de Deus é que quando eu encontro satisfação em outras pessoas e uso esses relacionamentos para a minha própria felicidade, muitas vezes o pecado fará uma moça muito nova se relacionar com um homem que teria a idade para ser seu bisavô apenas porque tal homem é muito rico e ela queira ter suas necessidades materiais supridas, geralmente alegando que é em nome do amor. Será? Talvez isso exemplifica o que acabamos de falar aqui. E podemos pensar de uma outra maneira ainda que o pecado afeta os nossos relacionamentos. Quando vemos a nós mesmos como a nossa própria fonte de verdade e sabedoria. Assim abrimos mão do espírito de aprendiz humilde, que é vital para um bom relacionamento, afinal. Não sabemos fazer as coisas sozinhos. Nenhum de nós nasce com um manual de instruções e, portanto, nós precisamos aprender sim uns com os outros. Sempre seremos nossos próprios mentores, pois os outros não sabem de nada, quanto menos das nossas vidas.
Aliás, eles nem precisam saber mesmo. Veja como isso soa de forma arrogante, não é mesmo? Mas é assim que podemos agir se deixarmos o nosso pecado falar mais alto. Esse auto-interesse vira os 2 grandes mandamentos ensinados por Deus em sua palavra de cabeça para baixo, pois em vez de amarmos a Deus e usarmos os seus dons para servir uns aos outros, nós passamos a amar os dons e a usar as pessoas para consegui-los. Por exemplo, pais que almejam uma boa reputação podem ver seus filhos como um meio para construí-la. Casais que desejam intimidade manipulam seus parceiros para consegui-la. Pessoas que querem ter sucesso veem os outros como instrumentos ou como ameaça para seus planos. Sempre aquilo que você quer se torna mais importante do que Deus. E sempre que isso acontece, os seus relacionamentos vão sofrer. É uma regra. Quando nós deixamos Deus de lado, isso afetará também os nossos relacionamentos. E não somente os outros sofrerão, mas a nós mesmos. O pecado nos impede de reconhecer nossa dependência de Deus. Volta a nossa atenção para dentro de nós mesmos e nos leva a ter medo dos outros ou explorá-los. Refletimos até aqui sobre como podemos deteriorar nossos relacionamentos. Se procurando viver longe de Deus, tentamos governar, manipular e direcionar nossos relacionamentos para o nosso próprio benefício. Mas você pode estar se perguntando, e quanto às coisas ruins que outras pessoas me fazem? Essa é uma pergunta justa, boa e sábia. Tudo que pensamos até agora pode passar a impressão de que seus relacionamentos sofrem apenas por causa dos seus pecados. Mas a Bíblia é um livro muito realista e claro. Ela leva em conta também os pecados cometidos contra você. Nenhum ser humano é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Logo, eu posso ferir você, mas você também pode ferir a mim. Eu posso trazer prejuízo a você de alguma forma e você pode me prejudicar de alguma forma. Aqui na Terra, sempre seremos pecadores que se relacionam com outros pecadores. Portanto, mesmo quando sofremos com um pecado cometido contra nós, somos responsáveis pela nossa reação a esse pecado. Essa é a única forma de invertermos o poder destrutivo do pecado em um relacionamento. Algumas reações típicas, mas erradas são: eu falo dos seus pecados do outro contra mim, com amargura. Não posso acreditar que ela fez isso comigo. Eu falo dos pecados da outra pessoa contra mim por meio de fofocas. Deixa eu te contar o que ele fez comigo. Eu falo dos pecados do outro contra mim a Deus, querendo vingança. Quando é que o Senhor vai agir contra essa pessoa que me magoou? Você já pensou dessa maneira? Pedindo que Deus traga justiça contra o outro, mas a sua justiça e não a dele? E eu falo para a pessoa que pecou contra mim com raiva. Como você ousa fazer algo assim contra mim? Quando se trata dos pecados que outros cometem contra nós, nossa tendência é falar sobre eles de maneira destrutiva. Percebe? Isso é errado e nos leva a acreditar que o nosso maior problema se encontra fora de nós. A Bíblia nos lembra de que mesmo nos casos em que somos a vítima do pecado de outros, no final das contas, o nosso maior problema diante de Deus continua sendo a inclinação do nosso coração para o pecado. Mesmo quando o nosso coração for terrivelmente ferido pelos pecados de outra pessoa, precisamos protegê-lo para que não sejamos dominados pela força destruidora do pecado. Quando sofremos os efeitos de um pecado, somos tentados a pecar. Muitos são levados até mesmo a matar o outro por causa disso. Você tem ouvido com certeza noticiários, você lê na internet notícias de que muitas pessoas matam por raiva, por inveja no momento, por exemplo, uma briga de trânsito, a pessoa vai lá, simplesmente pega uma arma de dentro do seu carro e atira no outro, por conta às vezes de uma fechada. Por isso nós precisamos proteger o nosso coração para que nós não sejamos dominados pela força destruidora do pecado.
O apelo bíblico para sermos pacientes, humildes, clementes e gentis não é um apelo a sermos passivos. Deus quer que você reaja, mas do jeito que Ele ordena. Nós precisamos aprender muito com isso. Muitas vezes a gente é muito impaciente, não tem humildade, não é clemente com o outro, não tem compaixão e a gente age de forma irracional, como a gente costuma falar. Mas na verdade é bem irracional. A gente sabe o que está fazendo. É porque o meu sangue esquentou. Foi, mas acabou cometendo uma tragédia. Temos que proteger o nosso coração contra isso. E a palavra de Deus é que nos dá esse suporte. Guardar rancor, tornar-se amargurado, orar por vingança, fofocar não são os métodos que Deus honra. Falamos bastante até aqui sobre as razões pelas quais algumas das piores coisas aconteceram, ou de experiências relacionais ruins que tivemos ao longo da vida. Mas por que algumas das nossas melhores experiências se deram também nesse mesmo contexto? Já parou para pensar nisso? Você já se perguntou por que você já teve algum relacionamento bom? Cada relacionamento bom que temos é uma dádiva da graça de Deus. Uma boa amizade, um amigo em que você pode sentar, tomar um café, um chá, gastar horas e horas de conversa. Não é bom isso? É bom. É uma dádiva de Deus para nós. Deus nos agracia com esse tipo de relacionamento, porque é um tipo de relacionamento que agrada a Deus. Se fôssemos entregues a nós mesmos, nada de bom aconteceria. É pela graça de Deus que uma mãe egocêntrica também é capaz de demonstrar amor genuíno por seus filhos e o marido egoísta consegue amparar sua esposa quando ela adoece. Você já se perguntou por que duas pessoas que não temem a Deus podem ter um relacionamento razoavelmente bom? É porque o próprio Deus que elas negam está demonstrando a sua graça e abençoando-as apesar da ignorância delas. E é somente pela graça de Deus que os relacionamentos são possíveis no contexto atual, em que ainda há ação do pecado na humanidade, em que a influência do pecado ainda é uma realidade. No entanto, Deus, por sua misericórdia, nos capacita através da graça para podermos nos relacionar apesar dessa realidade. Ao pensarmos nos conflitos que envolvem os nossos relacionamentos, que possamos deixar de dizer, foi ele que começou, não fui eu, e possamos falar, Deus, tenha misericórdia de todos nós e nos ajude a restaurarmos os nossos relacionamentos.